Olá, canquetes e canquitos! Nessa aula, iremos estudar prisma. E o que seria um prisma? O prisma é um sólido geométrico que apresenta duas faces paralelas e idênticas. Essas duas faces que são paralelas e idênticas, eu vou chamar de bases do prisma. Aliás, o polígono das bases é que dará nome ao prisma. Veja só aqui esse primeiro exemplo. Percebemos que as duas faces que são paralelas e idênticas, que vamos chamar de base, são triângulos. Então, neste caso, vamos ter um prisma triangular. Se por acaso eu tivesse nas bases polígonos com 4 arestas, iremos ter prisma quadrangular. Com 6 arestas, prisma hexagonal. E assim por diante. Mas aqui temos um prisma triangular. Percebam que eu tenho as arestas da base inferior. Aqui eu representei pela medida A, B e C. Como as bases são idênticas, as mesmas arestas que aqui aparecem também irão aparecer na base superior. As arestas que não estão na base, que são exatamente essa primeira, esta segunda e essa terceira, são as arestas laterais. Percebam agora um detalhe muito importante. Quando eu digo que as arestas laterais vão ter a mesma medida da altura, aí neste caso vamos ter um prisma reto. E o que seria a altura de um prisma? É a distância entre os planos que contém a base. Se você olhar no primeiro exemplo, está muito claro você ver que essa medida aqui é a medida da aresta lateral, mas também está sendo igual à medida da altura do prisma, pois a aresta lateral ela é perpendicular ao plano que contém a base desse prisma. No exemplo aqui à minha direita, percebam que é o seguinte, a medida da aresta lateral não está sendo igual à medida da altura do prisma. No primeiro caso, vamos ter um prisma reto, e no segundo caso, um prisma oblíquo. Nos dois casos, indiferentemente ou independentemente, melhor dizendo, do polígono da base, as faces laterais vão ser paralelogramos. Porém, eu vou querer dar um foco especial com você ao prisma reto. Aí, neste caso, as faces laterais seriam retângulos. Bom, depois de você compreender esses conceitos, o que poderá ser cobrado em provas sobre este assunto? Poderão pedir a você, por exemplo, a área da superfície total de um prisma. Poderão pedir ainda o volume do prisma. Então, para isso, agora vamos fazer aqui algumas observações. Se eu vou encontrar a área total de um prisma, eu tenho que, além de saber a área da sua superfície lateral, eu também teria que descobrir a área das suas duas bases. Quando eu somasse tudo isso, eu teria a área total do meu prisma. Ora, se eu estou observando que as faces laterais são retângulos, quando você volta ao conceito de áreas de figuras planas, é bem fácil você lembrar que a área de um retângulo seria base vezes altura. Uma figura que poderia lembrar para você o que está ali desenhado seria isso aqui, olha só. Aqui eu tenho um prisma sem a base superior e sem a base inferior. Olha, se eu tenho um sólido sem as suas bases, o que sobrou dele? Exatamente a superfície lateral. Como eu te falei anteriormente, independentemente do tipo da base, aqui é uma base triangular, as faces laterais num prisma reto serão retângulos. Se eu disser que essa dimensão aqui é A, essa dimensão aqui sendo B, e essa dimensão aqui sendo C, eu teria um triângulo de lados A, B e C, como está aqui na minha figura. Isso aqui seria a aresta lateral, mas já que é um prisma reto, vai representar a medida da altura. Isso aqui também teria a mesma medida, seria a altura do prisma. E este último segmento também seria a medida da altura do prisma. Então, quando eu fosse fazer o cálculo da área lateral, eu iria observar o seguinte, olha só. Esta face aqui teria qual área? Base A, altura H. Esta face aqui do lado, embora esteja inclinado, daí o nosso desafio grande é você compreender figuras tridimensionais num plano, mas a gente observou agora há pouco com o meu pedaço de papel aqui, que essa figura aqui é exatamente um retângulo e a sua área vai ser B vezes H. Indo para essa outra face aqui,
temos que essa dimensão vai ser C e essa aqui continua sendo a altura do prisma, vai ser H. Quando eu somar todas as áreas das faces laterais, vamos ter exatamente a área lateral desse prisma. Mas se você observar, o H é um fator comum na primeira, na segunda e na terceira multiplicação, podendo assim colocar o nosso H como fator comum em evidência. Quando eu faço isso, vai sobrar quem para mim? Vai sobrar A mais B mais C. Claro, porque se eu fizer A vezes AH, vai dar AH. Quando eu fizer B vezes H, vai aparecer BH. Quando eu multiplicar C por H, vai aparecer CH. Olha, mas se você olhar com mais carinho ainda, vai ver que A mais B mais C é exatamente a soma dos lados do polígono de uma das bases. E nós aprendemos que a soma dos lados de um polígono eu chamo de perímetro. Então, para não ficar uma fórmula muito extensa, vamos anotar assim: a área lateral vai ser o perímetro da base que multiplica a altura do prisma. Bem, detalhe importante. Se a questão agora quiser que você encontre a área total do prisma, então, além da área lateral, você vai ter que somar com a área da base inferior e também com a área da base superior. Ora, mas as áreas das bases são iguais. Lembra do conceito? Muito bem. Então, a área total do prisma seria a área lateral mais a área da base, duas vezes, já que são iguais. Então, ficaria mais duas vezes a área da base. Sólidos geométricos que são compactos, que têm a mesma espessura desde a base até o topo, não importa qual formato, o seu volume vai ser encontrado de que modo? Multiplicando a área da base pela altura. Então, ficaria assim: área da base pela altura. Isso vai servir para qualquer sólido, inclusive o prisma, desde que esse sólido seja compacto desde a base até o topo. Bom, então agora, usando essas informações, venha comigo agora para fazer o nosso exemplo dessa aula. Calcule a área total e o volume de um prisma quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8 e a sua altura mede 10 centímetros. Perceberam aqui um elemento novo? Ele falou em prisma quadrangular regular. Quando se fala em prisma quadrangular, eu sei que a base é um quadrilátero. Porém, quando se fala que é um prisma quadrangular regular, a base não é um quadrilátero comum. É um quadrilátero que vai ter o quê? As duas condições satisfeitas para que eu tenha um polígono regular. Tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos de mesma medida. Quais são os principais polígonos regulares? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. No caso aqui do prisma quadrangular regular, a gente poderá usar informações que você poderá adquirir também lá em paralelepípedo. Vamos lá para a questão então. Já que ele quer a área total, lembrando que a área total é a área lateral mais a área da base duas vezes, eu vou fazer o primeiro passo, que seria encontrar a área lateral. A área lateral vai ser o perímetro da base multiplicando pela altura. Olha, pense comigo. Se eu fosse querer esboçar aqui o desenho de uma base de um prisma quadrangular regular, a base seria um quadrado. Eu vou chamar de L cada lado dessa base. Alguns chamam de A. Fique à vontade, a letra é o que menos importa. Aqui vai ser L, aqui também seria L, e aqui também seria L, mas aqui também seria L. Quando eu somar tudo isso, porque o meu P está representando exatamente a soma dos lados da base, vai aparecer o quê, pessoal? Isso, 4L. Ficou o quê, então? Que a área lateral vai ser 4 vezes L vezes H. A área lateral do meu prisma vai ser 4 vezes. Quem é o meu L? O L é a medida da aresta da base, que vale 8. Então, fica 4 vezes 8. Lendo a minha questão, a altura do prisma vale quanto? Vale 10 centímetros. Quando eu faço essas operações aqui, 4 vezes 8 é 32. 32 vezes 10 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 320, né? Vamos ajeitar aqui. A área lateral vai ser 320 centímetros quadrados. Ora, minhas canquetes, meus canquitos, uma das missões que essa questão me deu foi encontrar a área total. E para que eu possa encontrar a área total, está faltando o quê? A área da base. Como eu tenho que é um prisma
quadrangular regular, a área da base vai ser exatamente a área desse quadrado, que seria L vezes L, que daria L ao quadrado. Ora, mas quem é o meu L? É a medida da aresta da base, que vale quanto? Que vale 8. Ficou o que então? 8 ao quadrado? A área da base vai ficar 8 ao quadrado, é 64. 64 centímetros quadrados. Bem, sabendo agora da área lateral e também da área da base, não falta mais nada, eu posso agora encontrar a área total do meu prisma. A área total do meu prisma é a área lateral, que eu encontrei que vale quanto? 320, mais 2 vezes a área da base. A área da base vale 64. Então, a área total desse meu prisma vai ser igual a 320. Quando eu faço aqui essa multiplicação, vai dar igual a 128. Então, quer dizer que a área total desse meu prisma vai ser igual. Bom, 0 com 8, que vai dar igual a 8. 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 1 também é igual a 4. 448 centímetros quadrados. Então, a primeira coisa que a questão pediu, nós encontramos. Falta a gente achar o que agora? Achar o volume desse prisma. Como é que se calcula o volume de um prisma? Multiplicando a área da base pela altura. E nós já encontramos a área da base. 64. E a altura foi dada? É 10. Quer dizer, então, que o volume vai ser a área da base, 64 centímetros quadrados, multiplicando a altura, 10 centímetros. Perceba que, quando eu faço a multiplicação de 64 por 10, vai aparecer quanto? 640. Aqui era centímetro quadrado e aqui era centímetro. Quando eu multiplico centímetro quadrado por centímetro, vai aparecer centímetro cúbico. Quando você estiver estudando, você irá ver que o caminho para poder resolver essa questão também poderá ser feito lá pelo nosso paralelepípedo. Agora é com você. Estude nosso material, resolva as questões, bons estudos e até a nossa próxima aula.